Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Eu sou o Fernando, passando para resolver mais uma questão de química com vocês. Galera, questãozinha sobre propriedades da matéria, pontos de ebulição, ponto de fusão, o que tu precisa saber para responder questões sobre esse tema. Vem comigo, vamos embora. Os compostos orgânicos possuem interações fracas e tendem a apresentar temperaturas de ebulições e fusões menores do que os dos compostos inorgânicos. A tabela apresenta dados sobre a temperatura de ebulição e fusão de alguns hidrocarbonetos. Aqui as substâncias, ao lado tem a temperatura de ebulição, temperatura de fusão, ok? Na temperatura de, olha só, ele diz para a gente a temperatura, ó, menos 114 graus Celsius. É correto afirmar que os estados físicos em que se encontram os compostos metano, propano, eteno e propino são respectivamente. Beleza, então ele quer saber qual é o estado físico dessas substâncias nessa temperatura de menos 114 graus Celsius. Beleza, tranquilo. Para a gente entender melhor aqui o conceito, pessoal, deixa eu dar um exemplo, fazer um exemplo com vocês aqui, utilizando a água como exemplo, porque a água a gente conhece muito bem, conhece o ponto de fusão, de ebulição, fica mais fácil de entender. Olha só, a água, ela tem um ponto de fusão igual a 0 graus Celsius, né? Esse que é o famoso TF ou PF, certo, pessoal? Porque pode ser chamado de ponto de fusão ou temperatura de fusão. Aqui ele colocou temperatura de fusão, tanto faz. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, temperatura de fusão da água é de zero. Ou seja, quando a água chega a 0 graus Celsius, ela começa a entrar no processo de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Certo, pessoal? Tranquilo. E temos também a temperatura de ebulição, né? Que da água é 100, né? 100 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição da água é igual a 100. Ou seja, em 100 graus Celsius, a água começa a vaporizar, começa a entrar em ebulição, ok? Tranquilo. Olha só, eu coloquei os números numa retinha aqui, ó. Peguei, eu fiz uma reta, coloquei os números aqui para ficar mais fácil para explicar para vocês. Olha só. Se a temperatura que for fornecida para você nessa questão for uma temperatura menor do que zero, que é o caso aqui, ó, menos 114 é menor do que zero, o estado físico da água seria o quê? Seria sólido. Porque qualquer temperatura abaixo de zero, ou seja, vai ser gelo. A água está no seu estado sólido. Beleza? Se a temperatura que fosse fornecida fosse uma temperatura acima de 100, no caso se fosse mais 114, então a água seria o quê? Seria gasosa, estaria em estado gasoso, porque estaria maior do que a sua temperatura de ebulição. E se a temperatura estiver entre a temperatura de fusão e de ebulição, por exemplo, vamos atribuir um valor qualquer, 40, 40. Então, em 40, a água seria o que? Seria líquido. Então, o que eu quero passar para vocês com esse exemplo, pessoal, é o seguinte. Se a temperatura fornecida for menor do que a temperatura de fusão da substância, vai ser estado sólido, ok? Se a temperatura fornecida for maior do que a temperatura de ebulição, maior, teremos o estado gasoso. Agora, se a temperatura fornecida estiver entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, nós teremos estado líquido. Certo, pessoal? Então vamos, a partir desse exemplo, vamos tentar responder essa questão aqui, certo? Vamos lá, olha só. A temperatura de ebulição do metano é menos 162 e a temperatura de fusão é menos 182. Galera, vê só, menos 114 é maior do que menos 162. Cuidado, porque aqui temos aqui valores negativos, né? Então, cuidado. Então,
Menos 114 é maior do que menos 162. Então, se está maior do que a temperatura de ebulição, nós teremos o que? O estado gasoso. Então, eu já sei aqui ó, que o metano ele está no estado gasoso. Certinho? Beleza. Olha só. Menos 114, né? A temperatura de ebulição do propano é de menos 42. Menos 42. Beleza. Veja só, menos 42, que é a temperatura de ebulição do nosso propano, é maior do que o menos 114, que é a temperatura fornecida. Então, nesse caso aí, eu não posso ter o estado gasoso, certo? Porque para ser o estado gasoso, teria que ser um valor maior do que a temperatura de ebulição. Nesse caso, menos 114 é menor do que menos 42, certo? Agora, veja só, menos 114 ele é maior do que menos 188, que é a temperatura de fusão. Então, esse valor ele está justamente entre a nossa temperatura de ebulição e de fusão. Tá lá, tá entre. Então, aqui já sei que o nosso propano vai ser líquido. Certo, pessoal? Tranquilo. Agora vamos para o nosso eteno. Menos 104. Menos 114. Vamos lá. Menos 114 é menor do que menos 104. Então, não posso ter aqui estado gasoso. Beleza. Mas menos 114 é maior do que menos 169. Então, fica naquela mesma situação do propano. Esse valor, que é o menos 144, está entre esses dois valores, que é a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. Está entre. Se está entre os dois valores, não tem medo de errar, o estado é líquido. Beleza? Agora veja só isso aqui, ó, o propino. O propino tem a temperatura de ebulição menos 23 e a de fusão menos 111, certo? Então, o menos 114 é menor do que o menos 23, então não pode ser gasoso. E o menos 114 é menor do que o menos 101. Então, se a temperatura fornecida é menor do que a temperatura de fusão, menor, eu tenho estado o quê? Estado sólido. Certo? Se você quiser colocar a retinha como eu fiz aqui, também dá para fazer tranquilamente, fica até mais fácil, porque fica mais fácil de visualizar. Olha só, vou fazer para o propino, certo? Vamos lá, imaginar aqui uma reta. Desculpa aí, tá meio torto, mas vamos lá. Aqui eu vou colocar o zero. O zero aí nesse caso é só para dar uma referenciazinha, certo, pessoal? Só para referência, porque o zero não aparece nem no ponto de fusão nem de ebulição. Só referência. Beleza. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, beleza, tá lá. Então, ó, vê só, o menos 23 vai estar por aqui, ó. Menos 23. Vai estar perto do zero aqui, ó. Menos 23. Que é a temperatura de ebulição. E o menos 111, vamos colocar por aqui, certo? Menos 111. Que é a temperatura de fusão. Beleza. Agora, aonde estaria isso aqui, o menos 114? O menos 114 vai estar justamente aqui, ó, né? Antes do menos 101. Aqui, ó, mais ou menos por aqui. Então, observa que o valor que ele me deu, ele é menor do que a temperatura de fusão. Se é menor do que a temperatura de fusão, nós temos o estado sólido. Então, fica até mais fácil de você visualizar fazendo essas retinhas. Tranquilo, pessoal? Então, chegamos aqui com o nosso gabarito G, L, L e S. Então, gasoso, líquido, líquido e sólido. Vamos lá. Gasoso, líquido, líquido e sólido. Opa! Letra E de escola como o nosso gabarito, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou da resolução, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, certo? E se for novo aqui, se inscreva no canal, beleza? Vai ser super bem-vindo. Um forte abraço do professor Fernando e até a próxima questão. Valeu!